Senhoras e senhores, eu acho que em agosto a gente já viu o suficiente para proclamar com relativamente segurança que foi visto o pior argumento feito no ano. E é que o Afeganistão caiu para o Talibã porque o Afeganistão não tinha um Estado forte, e isso prova que o libertarianismo, que anarcocapitalistas estão errados. Eu vi esse argumento sendo feito aí, e primeiro que ele mostra que a pessoa não entende que ela está falando de libertarianismo, e segundo, que isso aí é um caso clássico de uma falácia do Nirvana. E assim, eu não tô dizendo no sentido de, o pior argumento que eu vi no ano, no sentido de todo mundo que tá fazendo isso é um burro, idiota, canalha, etc. Eu sei que parece, assim, um pouco estúpido da minha parte colocar isso dessa forma, assim, de é o pior argumento do ano, mas é. Mas eu só tô dizendo assim, quem tá fazendo isso não entende muito bem do que tá falando, e de certa forma estranha, maluca na minha cabeça, eu fico feliz por isso, porque isso significa que as pessoas estão incomodadas com o libertarianismo, pessoas que querem defender o Estado estão incomodadas com isso, então elas estão olhando para situações tentando ver como que elas vão usar isso para atacar a ideia de que agredir pessoas é errado. Então, assim, é bom saber que nós estamos subindo na lista de prioridades de pessoas que querem defender o Estado, de pessoas... Vocês entenderam, certo? E vamos entender duas coisas aqui. Primeiro, dizer que libertários só querem acabar com o Estado é a mesma coisa... Assim, ok, obrigado que você entendeu essa parte. Avanços foram feitos. Mas é a mesma coisa que você quer me dizer que o que cristãos querem é só que você não seja um ateu e tenha uma Bíblia em casa. É isso. Se você não for ateu e tem uma Bíblia em casa, todos os cristãos vão falar tipo, feito, marca essa, vamos pro próximo problema, sabe? Não. Tem várias outras coisas que libertários querem e acho importante vamos falar disso. Agora, a segunda coisa importante é entender como esse argumento de que o Afeganistão caiu pro Talibã porque ele não tinha um Estado forte é uma falácia do Nirvana. O que é uma falácia do Nirvana? É você comparar a realidade com o Nirvana perfeito, com o melhor mundo imaginavelmente possível, constatar então que a realidade tem defeitos e falhas, e que isso então justifica que você está certo o tempo todo, e isso te dá o direito de intervir na realidade com força, com agressão, obrigar ela a ser alguma coisa, porque isso prova que você tá certo. Exemplo ridículo aqui só pra vocês... Bom, não é completamente ridículo, mas eu vou dar mais exagerada pra vocês perceberem. É você olhar pra motoristas de aplicativo, de entrega, de transporte, etc. e falar, eu gostaria que eles fossem milionários. Eles ganham menos dinheiro do que eu gostaria, eles trabalham mais do que eu gostaria que eles fossem milionários. No meu mundo perfeito, todos eles seriam artistas, seriam filósofos, seriam atletas, eles não teriam que se preocupar com coisas materiais como trabalhar. Então isso mostra claramente que aplicativos falharam, eles são uma coisa ruim, e é por isso que eu deveria ter o poder de obrigar eles a pagar um salário maior, ou de proibir eles e tudo mais, porque claramente eles falharam em ser o mundo perfeito que eu gostaria. Então, assim, dizer que o Afeganistão não tem nenhum estado, então, ou tinha um estado muito fraco, né, muito pequeno, o que claramente é o objetivo dos libertários, né? Se você vê o que era o país Afeganistão em 2019, é exatamente isso que os libertários iam defender. Um estado super pequenininho assim, e isso aí prova que... Vocês começam a ver o problema desse argumento, certo? Agora que a gente viu isso, coisinha rápida, só para lembrar vocês, um dos motivos que o Afeganistão é um país pobre é que o Reino Unido invadiu eles ao longo de 100 anos 3 vezes. Foi em 1839, 1878 e depois 1919. Alguma coisa assim. Eu tive que caçar aqui. 19 eu não estava lembrando, eu posso estar errando o número. Mas enfim, 3 guerras diferentes invadindo o país, desestabilizando pra caramba. E não é como se o governo que eles estivessem invadindo fosse um monte de gente assim, libertária, super defesa de propriedade, vamos deixar a sociedade rolando livre. Não! Ok? Uma das coisas que um Estado tem que fazer para se manter é ativamente impedir o processo da sociedade de se construir sozinha, de se defender sozinha, de se resolver os problemas sozinhos, porque senão as pessoas começam a sacar, eu pago imposto por quê? Certo? Então isso é uma coisa, em níveis maiores ou menores é feito, e é uma coisa que obviamente o governo anterior fazia. Uma monarquia maluca que não é muito diferente de todas as monarquias malucas que vocês ouvem na região, não adianta muito entrar em detalhes. Então, assim, não é como se você não tivesse estado e que tivesse uma grande estabilidade e uau, e tudo bonitinho. E às vezes é engraçado que, assim, as pessoas também olham para o Afeganistão e pensam, tipo, não, sempre foi um país super atrasado, com um monte de mujahedin para todo lado, extremismo maluco, o Talibã tem, tipo, 800 anos de governo e sempre foi esse problema. Não, você teve várias coisas diferentes. Vale lembrar o governo saudita colocado no poder por intervenção
britânica, americana e francesa na região, no fim ali da Primeira Guerra Mundial. Foi um grande esforço para tentar derrotar o Império Otomano, tentando armar, de novo, grupos malucos que gostam de fazer guerra na região. Vamos armar eles ali, eles vão derrubar o negócio, e a gente coloca um bando de doido armado no poder. Vai dar super certo, pai, confia no pai. Isso gera várias famílias que ainda estão no poder hoje. Na Jordânia, inclusive, ainda é a família real que foi empossada pelos britânicos. Inclusive, teve uma grande traição no meio do negócio, que os britânicos e os franceses fizeram uma aliança com esses caras, com esses warlords, esses milicianos local, para dizer, não, depois a gente governa vocês. E daí, depois que acabou tudo, eles falaram, então, sabe aquela parte do contrato? Tu se fudeu, eu não vou cumprir porcaria nenhuma disso, tá? A propósito, aquele cara agora é rei seu, tá? É só pra avisar. Ah, você não gostou disso? Que pena, né, cara? Aparente eu tenho muitos fuzis e canhões, ele também e você não. Confie em nós. Sabe, da onde será que vem esse ódio do Oeste de maneira geral? Um pouco difícil de entender. Mas enfim, é por isso que os sauditas estão no poder hoje tão forte e são tão defendidos pelos Estados Unidos também. Então ajudaram a financiar o Talibã no Afeganistão. O Talibã vence e depois você tem ainda mais outra guerra civil, que é o Estado Islâmico do Afeganistão, que foi derrotado, tentando ganhar de volta, que inclusive foi o pessoal que o governo americano se aliou quando tentou invadir o Afeganistão, quando foi invadir o Afeganistão em 2001. Então assim, vocês entenderam como é um pouco asinino você querer me dizer que o problema é Estado pequeno? Que o Afeganistão tinha um Estado pequeno, não tinha uma força, não tinha... não, mas se eles tivessem toda uma sociedade estruturada e tudo mais, instituições e tal, isso não teria acontecido. Então, claramente, isso prova que o ponto dos libertários sobre Estado grande está errado. Deu para entender? Mas esse é um dos pontos fundamentais, um dos pontos de fundação do libertarianismo, que é justamente se opor a guerras. Libertários se opõem à agressão estatal. E qual é a maior agressão estatal que existe? É quando o Estado vai lá e mata a gente. É quando o Estado vai lá e financia a gente para matar outras pessoas. Sabe, a gente vive reclamando aqui no Brasil de regulação, impostos e burocracia e corrupção. Ok, isso é problema de Estado. Agora, é um pouco alienígena pra gente a noção de guerra, mas se tem uma coisa que é o Estado em sua completude mesmo, é ele falando, bom, agora eu vou assassinar um monte de gente lá só pra ganhar poder, foda-se. Isso que aconteceu no Afeganistão é prova de o que a gente está falando o tempo todo. Estados grandes vão fazer isso e vão destruir vidas. Isso é o que ele faz. Isso é um problema completamente de Estado. E a solução disso não é... A gente não está dizendo assim, tem que só deletar a Constituição do Afeganistão e acabar com o Estado lá e falar para todo mundo. Agora vocês se viram, faz um grupo de zap aí e falou. Mas é uma mudança de valores que não vai acontecer da noite pro dia. É uma mudança de valores, é uma mudança de ideias, de respeito ao outro, de respeito à propriedade privada e de não só isso, mas também pensar que está incluso nisso, mas para explicitar a ideia de que o jeito que a gente resolve problemas de maneira pacífica e com consenso, com atrair pessoas que querem participar disso, por falta de uma palavra melhor, empreender. E quem não quer participar tem o direito de não fazer isso. Se eu quero trazer ele, eu tenho que convencer ele ou entregar um serviço, e se ele não quiser fazer, é o direito dele. Isso é uma coisa que é muito mais cultural. O libertarianismo é uma proposta ética, sim, é uma proposta jurídica, sim, mas é uma proposta cultural também. E é isso que a gente tem que buscar. Alguns lugares vai ser mais difícil, obviamente, alguns lugares vai ser mais fácil, mas a direção é mais ou menos essa. Espero que tenha dado para entender o argumento no geral. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.